Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e trago hoje prata da casa. O doutor que trabalha conosco no escritório, doutor Tiago Sanches, que vai falar para você a respeito do Pix, das ações que ocorrem por causa de fraudes ocorridas através do Pix. Já conhece alguém que se envolveu numa fraude de Pix, que pagou indevidamente um valor, que usou o banco para mandar dinheiro, seja porque tentou comprar um produto errado, né, um produto que não estava sendo vendido, seja porque hackearam o WhatsApp e disseram que era um parente precisando de dinheiro, seja porque, nossa, é infinito, né? Os motivos de fraude de Pix são incríveis. Ou até mesmo alguém invadiu o seu celular, invadiu sua conta e fez transferências através do Pix. Conhece alguém que já passou por isso? Você já passou por isso? Fica com a gente até o final que você vai aprender muito sobre essa ação, como ela se desenvolveu nesses últimos anos, a resolução do Banco Central que trata desse tema e todos os mecanismos que você vai ter para ter o seu direito ressarcido, o seu direito devolvido, quando você de fato terá direito, tá? Então assista esse programa para entender quando cabe, quando não cabe, e por favor comenta aqui, ação do Pix, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema. Peço também que você curta o vídeo, compartilhe, acione as notificações e se inscreva no canal. No nosso canal do YouTube, toda quinta-feira às 21 horas, temos um podcast novo. E todo dia às 19 horas nós estreamos algum vídeo aqui, mesmo que seja um short, algum vídeo menor, tá? Então, agradeço muito você estar assistindo a gente. Saiba que o nosso programa começa com uma parte mais intimista, para conhecer um pouco mais o nosso convidado, nosso ilustre convidado, mais um motivo do nome ser Direito Ilustrado. E depois a gente entra no tema e terminamos com um programa, né, com um quadro nosso que é o de cara para a sentença, onde o entrevistado pode responder ou ele pode recorrer. E essas perguntas eu não antecipo para ele. É bola na fogueira, você vai ver só. Ah, muito bom. Vamos lá, Tiago, se apresenta aqui para o nosso público. Bem, primeiramente, Renan, é um prazer estar aqui novamente, né? Meu nome é Tiago, trabalho em conjunto com o Dr. Renan, né? Já atua tanto na área trabalhista como principalmente na parte consumerista, né? Que o golpe do Pix nada mais é que um nicho dentro do direito do consumidor nas relações bancárias, né? E estou aqui para bater um papo, inclusive desde já elogio, né, esse projeto, porque nada mais é do que a gente está fazendo aqui do que um serviço de utilidade pública, né? A pessoa que está vendo aqui esse vídeo pode mandar pro tio, pro vô, para aquela pessoa que tem menos instrução, que é mais vulnerável a cair nesse golpe e pode até evitar esse tipo de situação pelo papo que a gente vai bater aqui hoje, né? Minha sogra já caiu nesse golpe, a minha mãe já caiu nesse golpe, e eu fico bravo porque demonstra que elas não assistem meus vídeos. A gente cansa de falar sobre esse tipo de situação fraudulenta para que as pessoas se precavenham, mas eu acho que mesmo sendo próximas nossas, o vídeo não chegou. Então, quando você mandar, chacoalha a pessoa e fala, assiste porque é importante, para você não perder dinheiro, tá? O nosso dinheirinho suado para a mão de bandido. E às vezes não tem o que fazer. O da minha mãe, ela fez pagamentos de boletos, não foi por Pix. E aí não deu para fazer nada, e o valor era baixo, não valia a pena brigar. Mas olha, chega em todas as casas, pode chegar na sua. Então não é só por idade, mas é que quem tem mais idade está mais suscetível a sofrer o golpe. E é incrível, puxa, nunca troquei de telefone, sou advogado, meu telefone é o mesmo desde 2007. E a pessoa fala assim, Renan, ele disse que trocou de número e era você. Como que você acredita nisso? Começa aí, desconfie, faça uma chamada de vídeo. Fala, então tá, eu vou te dar, mas deixa eu ver a sua carinha pedindo pra mim, seu malandro. E já provavelmente já não vai ser o seu filho que vai estar pedindo dinheiro, tá? Bom, Tiago, fala um pouco mais, você é casado, tem filhos? Sou casado, tenho uma filha, né? Como sempre digo, eu tenho uma vida simples aí, muito dedicada ao trabalho, né? E estamos aí, casado, tenho uma filha que me demanda bastante, né? Dá bastante trabalho aí e estamos aqui para isso. Qual que demanda mais, a filha ou a esposa? Eu acho que hoje minha filha, né? Não reclamo da minha esposa, não. Mas minha filha, lógico, é criança, né? Criança precisa de atenção, né? Não tem aquele discernimento, a gente tem que estar sempre cuidando, direcionando, né? Então faz parte, né? Ser pai é isso, né? E o que você faz nas suas horas vagas? Qual é o seu hobby? Boa pergunta, viu? Olha, eu tenho
Às vezes eu gosto de assistir alguma coisa, né? Assisto aquela série animada do Batman de 92 que tá na Prime Video, né? Assisto umas coisas antigas, mas sou bem de boa, gosto de estudar, ler um pouco, bem tranquilo. Ótimo. Eu comecei a assistir na Disney Channel, tem o X-Men, os primórdios, sabe, 97. Nossa, que É legal. muito bom, cara, muito bom ver o início, como que era, Uhum. ou como que eles interpretavam o Ciclope. O Ciclope sempre foi um cara muito fera no desenho. No filme ele é o tonto, né? Uhum. Mas no desenho ele é um cara. E o Wolverine, por sua vez, sabe, o cara tão carrascão, tão brabão, que você não gosta do Wolverine. E o Wolverine que virou, nas telas do cinema, que virou o principal, né? Tem 300 filmes só sobre o Wolverine. Você não conseguiria vender um filme sobre o Ciclope. E no desenho, o Ciclope que é o cara, que, putz, o poder dele é muito fácil, né? Só aperta o botãozinho, já queima o outro. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Pix, né? Então, antes de mais nada, é um prazer poder ter você aqui para compartilhar seu conhecimento. Essas ações que é um caminhão do escritório, a gente tem ações do Brasil inteiro. Começamos a fazer essas lá atrás, quando uma sobrinha minha sofreu um golpe e veio falar comigo dessa resolução. Decidi estudar e isso gerou bastante frutos. Tivemos no início muita dificuldade, porque era um assunto novo, inclusive com os juízes, e que não entendiam que isso era um erro, uma responsabilidade do banco, entendiam que era 100% responsabilidade da vítima, mas com o tempo isso foi mudando e os bancos foram entendendo também a responsabilidade deles e os juízes também. Bom, Thiago, para começar, conta um pouco sobre esse seu trabalho e como que você se especializou em ações contra banco envolvendo os fraudes de Pix. Olha, Renan, eu me especializei trabalhando com você, né, no nosso projeto ali, e é o que eu converso com você às vezes, né? Se a gente pegar ali qual que era a abordagem lá no começo para o que era hoje, né? Muda muito, né? Porque a gente vai trabalhando nos casos, vai aprendendo, vão saindo sentenças diferentes, conceitos novos, e o interessante desse nicho é que ele é um nicho novo e ele está sendo construído, né? E aí é um destaque para o papel da advocacia no direito, né? Que é o de provocar esse tipo de discussão, né? E a gente acaba ajudando a moldar o direito, né? Para um fato que é novo, né? Eu trouxe até alguns dados aqui, se você me permitir, só para o telespectador do canal entender. Aqui, segundo o Poder 360, quando a gente fala de e-commerce, de 2017 a 2022, o faturamento do comércio eletrônico do Brasil cresceu 182%, mais do que dobrou, né? Somando 169,6 bilhões em 6 anos. O número de pedidos online teve alta de 163% no mesmo período, né? Chegando a 368,7 milhões em 2022, né? 2 anos atrás, esse estudo é de 2022, né? Eu não encontrei nenhum estudo mais recente, mas só cresce esse número, né? Tem aqui o perfil dos compradores, né, que são de 35 a 44 anos, são os que mais compram. Em segundo lugar, as pessoas de 25 a 34, idosos e crianças são os que menos efetuam compras, né, na maioria aquelas pessoas jovens. Então aqui a gente percebe o seguinte, principalmente no pós-pandemia, houve um aumento exponencial nas compras online. Então, da mesma forma que você pode fazer uma compra lícita, uma compra regular, também tem os aproveitadores que vão entrar nisso. Sempre que existe um fenômeno social, junto com ele vem algum tipo de crime, vem algum tipo de mau caratismo junto. Van Lince diz que o crime persegue o homem feito sombra. Então, a gente vai adequar a necessidade e a possibilidade. Sim, não, perfeito. Então, assim, dentro desse cenário, começou com esse número muito grande de crimes que ocorreram na internet. Tem até aqui os números dos estelionatos, né? Se a gente pegar, por exemplo, nos últimos 5 anos, de 2018 a 2022, foram registrados 1,8 milhões de casos de crime, 326% a mais do que 2018, quando você compara 18 com 22. Foram 151,6 mil casos por mês, 5 mil por dia, 208 golpes por hora, cerca de 3,5 registros de estelionato por minuto em 2022, tá? O aumento de 38,5% nos últimos 2 anos. Então, isso é um aumento exponencial do crime de estelionato e evidentemente ele está ligado a essa
popularização do comércio online, né? Até porque o consumidor padrão ele tem uma visão de que online ele vai conseguir um preço melhor. E de fato, né, isso tem até estudos mercadológicos que mostram que normalmente você acha produtos online com 20% a menos de preço, né? Até porque uma venda online tem um custo operacional menor. Então, Ele não tem que pagar o aluguel de um lugar físico, ele não tem que pagar funcionário para ficar lá atendendo, ele não tem que pagar segurança da loja, ele só vai pagar o envio da mercadoria. Isso quando não coloca para você pagar o envio. Então, de fato, os encargos são menores. Sim, exatamente. Então, nesse cenário todo, né, surge o que a gente chama de ação do golpe do Pix, né? Ou seja, aquelas pessoas que, acreditando que vão buscar ali um produto num valor menor, ou que por alguma engenharia social fazem algum investimento, né, acham algum negócio que parece interessante, vai lá, faz a transferência voluntária para o golpista, né? E aí depois a gente vai discutir aqui quem é responsável, né? Se a responsabilidade é bancária, até que ponto responde o banco, até que ponto responde o laranja, né? Que a gente vai até adentrar um pouco mais sobre isso, né? No papel do laranja, muitas vezes, nesse tipo de golpe, né? E aí que surge esse nicho, né, da advocacia, que como eu comentei, né? A gente acaba ajudando a moldar o direito, né? Porque é uma discussão que ela é provocada, quem provoca isso é a advocacia, é o advogado que olha para aquele cliente que perdeu ali o patrimônio, né, numa situação dessa, e aí a gente começa, nessas provocações, a gerar ali decisões para esse ou para aquele lado, até que isso vá para uma pacificação que a gente ainda não tem, né? Ainda tem sentença de todo tipo desse assunto, né? Isso é uma grande verdade, é a advocacia que muda o direito. Se você não acredita nisso, pense, por exemplo, no interrogatório. Até anos atrás, o interrogatório era o primeiro ato no processo. Primeiro ouvia o réu, depois ouvia a testemunha de acusação, depois de defesa. Ora, primeiro você tem que ver o que tem contra você para depois você falar. E foi por incansáveis habeas corpus que os advogados entravam para mudar, para que o réu fosse ouvido por último, que um belo dia a lei mudou. Isso, veja, no Código de Processo Penal Militar ainda prevê que o réu é ouvido antes, mas a prática, e até pela Constituição Federal de 88, passou a fazer com que ele seja ouvido por último. Então veja como foi um trabalho de muitos, centenas, milhares de advogados brigando para que o seu cliente tivesse o direito de falar por último, que mudou a lei. Então é o mesmo sentido aqui. Se a gente está dizendo, olha, o banco tem condições, o banco deveria ser mais cauteloso, o banco precisa registrar melhor, prevenir mais o perfil da pessoa que está abrindo conta, por mais que seja um banco online. Pô, não dá para ficar mandando uma foto de um documento se o cara compra o documento na Praça da Sé com muita facilidade. Então, é por trabalhos de advogados que vão ficar lutando pelo direito do consumidor, que com o tempo as decisões dos juízes vão mudando, começa a responsabilizar o banco e mais adiante o banco vai começar a prevenir para que não hajam mais essas ações e previne que você sofra o golpe. Então, é graças a esse trabalho de tirar leite de pedra, de bater da murro em ponta de faca, que as coisas vão mudando com o tempo. Bom, Thiago, quais são os meios legais que a pessoa tem, que o cliente tem para buscar o ressarcimento dele junto aos bancos? Perfeito, vamos lá. A pessoa, vamos supor que ela tenha sofrido ali o golpe, né? Ela não se precaveu, acabou entrando naquela situação. O que a pessoa vai ter que fazer imediatamente é abrir o boletim de ocorrência, né? E utilizar o MED, que é o mecanismo de devolução, ou seja, fazer a contestação dentro do sistema do banco, para que o banco vá e tente buscar aqueles valores na conta corrente recebedora, né? Depois que ele é cientificado daquele golpe. E isso é o que eu recomendo que o consumidor faça imediatamente, tá? Quanto antes ele fizer essa ação, maior a chance dele conseguir recuperar alguma parte, né? Alguma coisa. Isso acaba sendo muito difícil, porque como a gente sabe que o estelionatário já tem tudo isso planejado, e o Pix ele é uma transação instantânea, normalmente o dinheiro fica pouco tempo na conta recebedora, né? Que é a conta do que a gente chama de laranja, né? Então, mas mesmo assim isso é necessário para toda a discussão que vai ser feita após esse procedimento inicial, né? Administrativo ali junto ao banco. E depois? Tá. Depois disso, a gente vai ter que avaliar a questão judicial, né? Então, primeira coisa que a gente tem que avaliar nessa situação é a questão do valor.
Tá? Isso porque a jurisprudência principal que vai fundamentar esse tipo de ação é quando essas transações elas são alheias ao padrão de consumo. Tá? Tô falando esse termo porque é o termo que o STJ usou. Então, por exemplo, esse consumidor ele gasta R$ 100 hoje, 300, faz um mercado, tal. Aí de repente sai 15 mil da conta dele. Tá? Então, o padrão de consumo dele não é gastar R$ 15.000, é gastar 100 num dia, 200 no outro, 50 no outro. Então, ele não tem um padrão de consumo de consumir, de fazer pagamentos vultuosos, né? Nesse sentido, o STJ já entendeu que é a responsabilidade do banco, tá? Do banco do qual ele é cliente, fazer o bloqueio da transação. Tá? Hoje, por exemplo, já algumas pessoas vão fazer um Pix à noite, né? O próprio banco já fala, ó, acima de R$ 1.000 você não pode fazer essa transação. Né? Então, os bancos já estão ali entendendo um pouco esse novo entendimento, né? O dever de segurança que o banco tem que dar para o consumidor. Essa vai ser a primeira abordagem. Aí você pode até perguntar assim, mas e se não tiver fora do padrão, né? Aí vai acabar saindo um pouco dessa situação, mas existem outros questionamentos, tá? O outro questionamento que você pode fazer é em relação ao banco recebedor, tá? Por quê? Esse golpista abriu uma conta no banco recebedor. Primeiro, ele é um laranja ou ele é o golpista? Essa pessoa existe ou não existe, né? Então, o banco recebedor também tem que ter tido toda a cautela, né, na hora de fazer a abertura da conta, de verificar se essa pessoa existe, se não é um golpe, se os documentos são verdadeiros, né? Porque a abertura de conta com documento falso também vai implicar na responsabilização objetiva do banco recebedor. A gente chama de banco emissor e banco recebedor, né? Então, o banco recebedor também pode responder nesse sentido. E aí, também, não menos importante, existe o dever, principalmente do banco recebedor, de informar os dados do golpista, né? Existe até uma ação específica, quando é necessário, que a gente chama de produção antecipada de provas, né? Que você pode até ajuizar uma ação desse tipo contra o banco recebedor pedindo os dados do beneficiário do golpe. Eu gosto até de usar esse termo, né? Porque fala assim, beneficiário do golpe, porque não existe um processo criminal para dizer que ele é estelionatário ou não, mas que ele se beneficiou, né? Então eu gosto de usar essa terminologia para ficar bem claro. Ele se beneficiou do golpe, ele responde objetivamente no direito civil, né? Até para o telespectador entender, o Dr. Renan trabalha na área criminal, onde se fala muito da responsabilidade subjetiva, né? A conduta do agente. E no direito civil, né, já tem uma outra abordagem, né? A responsabilidade é objetiva. Então, a intenção, o dolo, eles acabam não tendo tanta relevância e a gente vai mais para ter dado causa ou não aquele resultado, né? Então. Veja que o laranja ele pode ser uma pessoa que nem sabe que usaram o nome dele, os dados dele para abrir uma conta, e ele pode ser também um coator. Ele pode estar ali fazendo parte da organização, sendo só o cara que recebe e distribui. Não deixa de ser responsável, né? Ou seja, entrou 10 mil na conta dele, porque normalmente pulveriza, né? Eu falo, o dinheiro entra 10 mil na conta, vira 100 de 100 transferências de R$ 100. Por quê? Porque fica mais difícil de encontrar. E é tudo conta com nomes, com documentos falsos, né? Tanto a primeira quanto a segunda continua sendo conta fraudulenta, né? Contas que não fizeram, o banco recebedor não teve o devido cuidado, atenção, zelo na hora de abrir essas contas. Bom, Thiago, explica um pouco dessa resolução 106 de 2019 do Banco Central, como que ela se aplica nesses casos, que é o MED. Tá. Bem, a resolução ela vai dizer que o banco ele é obrigado a dar o mecanismo, né, a colocar o mecanismo à disposição do consumidor, né? Então, o que o consumidor ele tem que fazer? Isso é primordial, seja para resolver de forma administrativa, seja para resolver de forma judicial, né? Ele vai fazer a contestação dentro do próprio sistema do banco. Isso todos os bancos têm. Alguns podem usar por e-mail, outros podem usar pelo próprio internet banking, né? Mas sempre vai ter lá um mecanismo de você fazer a contestação daquela transação. Quando se faz a contestação, o banco tem que imediatamente suspender aquela transação e colocá-la sob análise, tá? E aí, o banco ele pode ter sucesso, ele conseguiu suspender, né? E evitou aquela transação, né? Reverteu ali aquela transação, devolveu o dinheiro, ou caso, por exemplo, essa contestação seja feita tardiamente,
ou caso o golpista já tenha recebido dinheiro, já tenha pulverizado isso, já tenha mandado para outras contas, pode ser que ela recupere ou nada ou parcialmente. Já tivemos casos que, por exemplo, a pessoa perdeu R$1.000 e recuperou 100, né? Então, É comum, não é tão incomum não, exato. Sim, porque já tinha aqueles R$100 ainda estavam. Às vezes entrou de outro golpe, né? Exato, também, né? E aí consegue recuperar aquele valor, né? Feito isso, você já... Inclusive, um dos bancos que a gente tem muitas ações contra, mas que ele também é um que recupera bastante, é o Nubank. Então, tanto de um lado, ele é um banco fácil de abrir conta, né, por ser digital, mas ele também é um banco que muitas vezes consegue devolver valores até expressivos. Eu tive casos de 50% que conseguiu devolver. É interessante, né? Eu tenho, assim, não faço nenhum juízo de valor, mas é interessante também a quantidade de situações que acontecem com esses bancos digitais, né? É porque é mais fácil de abrir conta. Sim. Inclusive o que manda também, muitas vezes é conta também digital. É difícil ter uma ação que não tem algum banco digital envolvido, né? Normalmente os bancos mais tradicionais talvez sejam um pouquinho mais engessados, tem algum cuidado a mais. É mais complicado para você abrir uma conta fraudulenta num banco físico, né? Sim. Então é mais arriscado, né? Você ser flagrado. Exatamente, Aí, né? No celular, acho que se qualquer coisa você destrói o chip e pronto. É uma situação nova, né, que a gente vive hoje. Veja que essas fraudes podem ser numa tentativa de compra, numa tentativa aí de fazer um investimento, e pode ser também um golpe completo, por exemplo, o golpe da novinha, né? O cara se envolve ali com uma conversa com uma menor de idade, e depois, aliás, com uma mulher, e depois ela vem uma história que ela era menor e que ela tá agora com transtorno, e o cara tem que pagar X pro delegado, o delegado entra em contato com você, e aí você faz um pagamento, faz um acordo de não persecução penal, tudo instantâneo, né? Em 2, 3 dias você já tá pagando vultuosos valores. Tive um caso de um médico que pagou R$80 mil sobre essa chantagem. E ele não quis entrar com a ação. E a ameaça deles, dos golpistas, era contar pra chefia do hospital. Então, veja, o cara tava com medo de ser queimado por causa de um crime que ele não cometeu, porque, afinal de contas, essa pessoa nem existe, essa criança, né? Essa menina, nem era algum bandido do presídio mandando mensagem para ele, e o cara cai que nem um pato. Então, o golpe do Pix. E para essa situação, como ele enviou o valor por Pix, cabe também ação? Cabe. Só fazendo um comentário, né? Essa é uma situação complicada, porque apesar de ser uma situação irregular, né? A pessoa fez uma transação ali para um golpista, existe a questão moral, né? Às vezes a pessoa... Muitas vezes o cara não faz BO porque tem vergonha. Ele tem vergonha, aquilo vai atacar a imagem dele e ele acaba... Teve matéria na Globo que mostrou sobre esse tipo de golpe da novinha chega ao suicídio. De vergonha, de situação incontornável, o cara não sabe que ele tá no golpe. Por vezes eu dei consultas em que até o final da consulta o cara não tinha entendido. Não, mas e a família? Não, mas e a menina? O que eu posso fazer? Eu falei, cara, você não tá entendendo? Essa menina não existe. Essa pessoa que você falou não existe. Essa pessoa que você criou na sua cabeça não existe. E demora, sabe? Porque ela tá tão abraçada naquele problema que ela se envolveu que ela não consegue enxergar que aquilo tudo não aconteceu de verdade. Exatamente. E nesse caso, né? Voltando à pergunta, por exemplo, se ele fez uma transferência de R$80 mil, isso naturalmente vai ser uma transação alheia ao padrão de consumo, né? Dificilmente alguém... É que não começa com os 80. Começa com 5, 10, precisa comprar um celular novo para ela, porque ela quebrou o dela, agora ela quebrou todos os móveis da casa. Depois eu vou mandar para você os vídeos que mostram isso tudo, sabe? O que o pessoal costuma receber. Agora ela vai ser internada, agora o pai dela perdeu o emprego e o cara vai mandando aqui, na somatória dá aquele valor. Mas mesmo assim, por que tá agora transferindo dinheiro para o Sul, de repente, tantos valores? Agora o Sul tá passando maus bocados, né? Mas nessa época aqui desses golpes foi uns 2, 3 anos atrás. Inclusive esses números que você trouxe de 2022 já são alarmantes, mas eu tenho certeza que aumentaram muito de 2022 para 2024, porque esse tipo de problema cresce o tempo todo. Inclusive a advocacia nessa área cresceu, né? A gente acabou sendo um pouco pioneiro nisso, mas o que não falta é gente agora atuando, porque viu que é uma situação, uma demanda que o mercado tem, e que se cruzar os braços, o cliente não recebe. O cliente pergunta para mim, Renan, certeza que vou ganhar se eu entrar?
Meu, certeza só o juiz pode dar e não o advogado. Se você acreditar num advogado que fala, ó, certeza que a gente vai ganhar, foge dele, porque ele é estelionatário, ele tá te dando algo que ele não tem, que não cabe a ele dar. Porém, o que eu dou certeza pro cliente é, se você não entrar, é certeza que você não ganha. Se você entrar, tem uma possibilidade. Exatamente. Assim, causa-ganha não existe, né? Isso realmente, se algum advogado fala assim, não, isso aqui é causa-ganha, porque foge. A gente tem tanta diversidade de entendimentos no judiciário hoje, que não dá para falar. Por exemplo, eu já vi caso do juiz mandar o banco informar os dados do golpista, e já vi caso do juiz falar assim, não, tem que entrar com uma ação de exibição de documentos, não cabe acumular esse pedido aqui, ou seja, entendimentos totalmente diferentes, né? E se você avaliar, cabe a interpretação dos dois, né? De fato, você não pode acumular ação de exibição de documentos com ação de conhecimento, né? Isso já é pacificado. Mas, por outro lado, o artigo 6º do NCPC institui ali a colaboração, o dever de colaboração de todos com o processo. Então, quem tem os dados, em tese, deveria trazer os dados para que o processo seguisse, que é o que é mais lógico, é mais econômico processualmente, né? Do que você exigir que o consumidor entre com uma outra ação para depois entrar com a ação principal. Mas só num detalhe tão pequeno desse já tem uma diversidade de entendimentos, né? Imagina então, na resposta final. Imagina no entendimento jurisprudencial, né? Embora a gente veja hoje já a jurisprudência virando, né, a favor do consumidor. E né? Cada juizado também, que a gente entra muito com essas ações no juizado pelo valor ser menor, costuma ser menor, né? Dificilmente a gente entra na justiça comum. E juizados, eles mudam até o procedimento. Por exemplo, Estado de São Paulo é o juiz que dá a sentença. Rio de Janeiro, juiz leigo dá a sentença e o juiz da vara homologa a sentença dele. Caramba, por quê? Esses dias eu também fiz uma audiência no Sul, também era uma juíza leiga que conduziu a audiência. Conduz e depois sentencia. Exatamente. Juiz leigo, entenda, não é um juiz magistrado, deve ser um advogado que fez um curso de conciliação, sei lá. Mas é diferente, né? Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado.
Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar a isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Mas conta para nós, quais são os golpes mais comuns que envolvem o Pix e quais são os cuidados que um consumidor deve ter para evitar cair nesses golpes? Olha, embora você tenha comentado do golpe da novinha, do que eu tenho visto, é o que menos aparece, assim. Não sei se talvez a pessoa nem procure, É né? época, é fase. Até porque Agora. o golpe da novinha, o cara quer falar comigo porque ele acha que ele tá com um problema criminal. Uhum, Na cabeça dele é criminal, porque ele ainda tá com a questão da pedofilia na cabeça. exatamente. Mas na realidade é uma questão civil. Sim. E agora, o que eu vejo muito, olhando assim, para o que gera esse comportamento do consumidor cair no golpe, é a ideia de ganhar o dinheiro rápido, Fácil. tá? O dinheiro é fácil e rápido, né? E tem uma frase que é assim, ó, o jeito mais fácil de você ficar pobre é querer ficar rico rápido, né? A prosperidade, ela não vem rápido, ela vem pela insistência, né? Ela vem ali pela persistência, né? Naquele objetivo que você tem. Então, normalmente, esses golpes, eles vêm de oportunidades imperdíveis. Você vai comprar um carro zero por 50 mil num leilão, ou você vai fazer um investimento que você põe R$1.000 hoje e você vai ter R$2.000 na semana que vem. São sempre coisas irreais que são oferecidas, né? E aí o consumidor, né? Ele Vou acha te que... pagar X por mês ou X por semana para você curtir e assistir vídeos. Exato. Poxa, ninguém ganha isso, mas apareceu no seu WhatsApp. Você foi premiado. Você tem um perfil do nosso futuro milionário. Tem o golpe da compra, né? Você vai fazer uma compra, não vai receber o produto, mas você vai receber para você ir lá e avaliar bem o produto, né? E muitas vezes no golpe, a pessoa até recebe. No início recebe. No início recebe, né? Para ter aquela confiança. Então, R$100 a pessoa recebe. Aí ela investe. Exatamente. Aí ela investe e quando ela viu, ela já perdeu um valor muito grande. E até uma coisa que você comentou, Renan, isso é verdade, né? Às vezes você está conversando com a vítima, né? Com o consumidor, e ele ainda está acreditando. Às vezes tem que falar 2, 3 vezes assim, essa pessoa não existe. Essa pessoa que você falou não existe, não é essa pessoa. A pessoa ainda quer o valor do investimento. Não, eu coloquei 1.000, mas eu tenho direito a 10, eu quero 10. Não, meu amigo, você vai ter no máximo o dinheiro que você colocou. Exatamente. É muito comum. E é triste, na verdade. Você vê que fica na cabeça da pessoa, né? Quanto imprimiu ali. Mas o que mais ele pode fazer para evitar? Numa compra, suspeitar de valores muito vantajosos. Assim, olha, suspeitar de valores. O Reclame Aqui, por exemplo, é uma boa ferramenta. Muitas vezes esses golpes eles aparecem no Reclame Aqui. Você pegar, por exemplo, eu vou fazer um Pix para o CNPJ X. Pega esse CNPJ, joga no Jus Brasil, né? Sempre tente buscar ali o site, veja a procedência, veja aquela empresa quanto tempo ela está aberta. Faça sempre uma checagem de tudo aquilo antes de fazer a compra, né? Ou você vai fazer uma compra sendo um Mercado Livre, você consegue ver ali a avaliação e sempre buscar fornecedores que você consegue checar a procedência, né? Normalmente esses golpes vêm pelo Instagram, conversa, aborda, né? Normalmente você vai procurar um produto, você vai buscar a procedência dele, né? Então, o que eu vejo é que, primeiro que o golpista, normalmente, ele é ostensivo, né? Ele vai lá e ele vai buscar o cliente. Não que ao contrário não exista, né? Mas, normalmente, o golpista vai lá oferecer. Então, isso já acende um sinal amarelo, né? Uma coisa que eu vejo muito também, e aí acho que é um cuidado que a gente tem que tomar, porque isso é uma área cinzenta. Muitas vezes aquela conversa assim, não, mas um amigo meu que eu conheço publicou no Instagram, né, que eu deveria falar com fulano de tal que teria investimento, e aí depois, coincidentemente, o amigo fala assim, não, meu Instagram foi hackeado, né?
Então é uma história esquisita. Não, mas é normal mesmo o Instagram ser hackeado. Tô vendendo todos os móveis da minha casa porque eu vou mudar para os Estados Unidos. Pô, faz uma chamada de vídeo com esse seu amigo antes de mandar algum dinheiro, né? Eu tô vendendo uma geladeira de 5 mil reais por 300. Puta, oportunidade boa, hein? Mas faz uma chamadinha de vídeo, já vai evitar esse tipo de problema, esse tipo de situação. Ou ainda até... E a gente tem também a figura daqueles blogueiros famosos que são contratados para divulgar determinados investimentos que são absolutamente questionáveis, que vai falar que ganha X por mês com esse investimento, mas sendo que, na verdade, ele ainda ganha até uma comissão do tanto que você perde de dinheiro. E agora, se a gente for falar em plataforma como Tigrinho, tudo, aí você não tem chance. Tem chance, Tigrinho, de conseguir ressarcir na justiça, mesmo fazendo por Pix? É muito difícil, né? Porque o que acontece? Quando que o consumidor ele não vai conseguir o ressarcimento disso na justiça? Quando ficar comprovada a culpa exclusiva do consumidor, né? Então você pega, por exemplo, um jogo como o Tigrinho, todo mundo sabe que é golpe. Tigrinho, na né? verdade, é jogo de azar, né? Sim, Se for pensar também. Ainda que a gente acredite nele, é um jogo de azar. Essas apostas esportivas que hoje tem que estar regulamentado. Sim, isso tudo, né, sem chance, né? Porque ali foi uma questão de culpa exclusiva do consumidor, né? Não teria nem como o banco fazer algum bloqueio desse ele entrou no jogo. né? A pessoa foi lá, escolheu colocar o dinheiro ali, né? É diferente de um golpe ali, que é aquilo que foge do padrão de consumo, ou de um golpista que abriu uma conta de forma fraudulenta no banco recebedor, né? Então isso já está bastante pacificado também nos tribunais, quando existe a culpa exclusiva do consumidor, né? Então, assim, eu vou lá, vou fazer um jogo de apostas, vou apostar achando que vou ganhar alguma coisa em troca. Então, esse tipo de situação vai ser difícil você judicializar, tá? Veja, não tem a ver com Pix, mas tem a ver com o fundamento que a gente utiliza na ação do Pix. Tive alguns casos, um caso muito específico de um amigo meu que lutava jiu-jitsu comigo, que foi num show no Allianz Parque, você é palmeirense, né? Foi lá no Allianz Parque e alguém passou perto dele e clonou o cartão dele. Aliás, minto, ele chegou a passar numa maquininha e nessa utilização de compra de cerveja, foi clonado o cartão dele e fizeram limpa do valor que ele tinha até do crédito todo, né? 5 mil reais. Limpou. Aí ele já ligou, bloqueou o cartão e tal, mas teve o peso lá, porque ele recebeu a mensagem e ele viu que ele tinha perdido 5 mil reais. Me procurou. Bom, ele primeiro procurou o banco, correto, tinha que fazer isso mesmo. O banco que fez? Recebeu a denúncia, foi lá e parcelou 5 mil reais em 12 parcelas de 600. Pô, mas não é isso que eu quero não pagar, né? E aí eu entrei com a ação, primeiro pedindo para não descontar dele esse empréstimo que foi feito, porque ele não quis esse empréstimo. Segundo, para que fosse declarado nula essa cobrança dos 5 mil reais, porque foi fraude. Aí o banco, não, mas o cartão é responsabilidade dele, a senha é dele, não sei o que. Foi desde os primórdios, quando a gente parou, e esse é o fundamento que a gente usa no Pix também, quando a gente parou de guardar o dinheiro embaixo do colchão da casa, da cama, né? E passou a colocar no banco, é porque a gente confia na instituição bancária para cuidar do meu dinheiro. Eu pago por isso, pago taxas, pago um monte de coisa pro banco. Não é nenhuma gratidão aqui, não é nenhum favor. A gente paga o banco para cuidar do nosso dinheiro, mesmo que seja na forma de cartão de crédito, sempre é uma instituição financeira que faz dinheiro com o seu dinheiro, tá? Então a gente guarda lá. E o que a gente espera de retorno? A segurança, porque senão fica lá no meu colchão. Então a gente espera a segurança. A partir do momento que essa segurança é trincada, é manchada, é quebrada, eu tenho direito que o banco pague. Então, nesse caso, meu cliente teve direito de ser anulado o valor que ele estava em tese vendendo, porque foi uma fraude que aconteceu por erro no sistema de segurança do banco, e teve direito a dano moral. Então, isso foi lá atrás, foi em 2000... Nossa, não lembro mais. Faz uns 8 anos isso. Não, exatamente. Isso acho que está bastante pacificado, né? Quando a gente fala da responsabilidade pelas transações alheias ao padrão de consumo, sim, hoje. Graças ao trabalho de ficar batendo neles. E com certeza, né? A advocacia sempre tem o protagonismo no desenvolvimento desse tipo de proteção, né? E hoje já tem súmula, que é a súmula 479, que fala do fortuito interno. Então, assim, fortuito interno é a responsabilidade bancária, tá? E aí serve para clonagem, como o Dr. Renan falou, né? Como também, por exemplo, o hacker, né?
o hacker invadiu ali. O dever de segurança é do banco, tá? O que a gente vai entrar na área cinzenta, que ainda está sendo desenvolvida nesse momento, que acabou de ter ali uma decisão importante do STJ, é quando o cliente cai no estelionato, mas aí eu vou falar a responsabilização do banco de fazer o bloqueio, né? Quando que o banco é responsável, né? E aí o STJ já respondeu pra gente, quando essa transação Foge do alheia, comum. exatamente, ao padrão de consumo, foge daquilo que seria comum para Era a minha próxima pergunta. Quando que o consumidor tem direito a ser ressarcido pelo banco que enviou os valores fraudulentos? E quando tem direito a ser ressarcido pelo banco que recebeu os valores? Perfeito. A ação normalmente ela é feita já contra os dois, né? Porque são causas conexas ali. Em relação ao banco emissor, tá? Que é aquele banco com o qual o cliente tem a relação de consumo, né? O banco ele é cliente daquele banco. Neste caso, o banco vai ser responsável por ressarcir sempre que houver uma transação alheia ao padrão de consumo. Ou seja, o banco não fez o bloqueio, né? Aquela transação não faz parte do padrão daquele consumidor e deveria ter sido bloqueado. Nesse caso, o banco falhou na segurança dele. E quando a gente olha para o banco recebedor, aí é em relação à abertura da conta, né? A regularidade da abertura da conta. Se aquela conta foi aberta seguindo ali os padrões do Bacen, se foi aberta com um documento verdadeiro, com um documento falso, né? Isso já tem ampla jurisprudência também, responsabilizando o banco recebedor quando a conta é aberta por meio de documentação falsa. E quando o golpista abre contas utilizando documentos falsos, como que fica a responsabilidade do banco nesse caso? Nesse caso, o banco que abriu a conta com documento falso vai responder, né, solidariamente ali pelo dano, né? A gente não pode culpabilizar o banco emissor, né? Porque ele não é responsável por essa abertura. Mas é o banco emissor que o MED busca, exatamente, responsabiliza, né? Sim, o banco emissor vai ter que cumprir aquela responsabilidade, aquela questão do MED, que é tentar buscar. Isso ele vai ter que cumprir. Mas por mais que seja um fato só, acho que a responsabilidade ela se divide, né? Do banco recebedor pela abertura da conta fraudulenta, do banco emissor quando foge do padrão de consumo e em fazer o mecanismo MED funcionar, né? Entendi. Por mais que seja um fato só, acho que a gente tem responsabilidades diferentes ali, mas que normalmente são abordadas na mesma ação quando esse assunto é judicializado, né? Certo. Engloba quase tudo, mas tem que distribuir o que é de quem, né? Exatamente, cada um com a sua parcela ali. E quais são os seus maiores desafios nesse tipo de ação do Pix? Os desafios são grandes, né? Primeiro, a gente se manter atualizado, né? Vejo um desafio também quanto à parte de prova, né? Porque a prova normalmente são só as partes que estão lá, tem a parte documental, mas quando a gente fala de responsabilização bancária, você vai acabar ouvindo ali o banco, mas acaba sendo uma parte muito teórica, né? Eu acho que é uma questão mais argumentativa e de você desenvolver cada dia a tese, né? Porque como os entendimentos vão mudando, né? A gente vai adequando a tese, né? Buscando ali jurisprudências novas, né? Que se enquadram nisso. E hoje eu já tenho uma convicção pessoal minha, depois desse trabalho, de que o beneficiário do golpe deve responder sempre em conjunto, né? A gente falou muito aqui da responsabilidade bancária, mas hoje, na minha visão, eu já tive uma outra visão. Tá? Hoje eu já entendo que o beneficiário do golpe ele tem que estar dentro desse processo e acredito que seria prudente do judiciário a aplicação do artigo 6º do Código de Processo Civil para fazer com que o banco recebedor se obrigue a fornecer os dados para que essa pessoa responda ali, porque ele fatalmente vai ser responsável. E aí, né, a gente estava conversando lá no começo sobre às vezes ser um partícipe do golpe, mas tem muitas vezes que é um laranjão, um cara meio bobão ali, que o cara fala assim, posso pôr um dinheiro na sua conta aí, que a minha tá bloqueada e tal, te paga um valor ali. Mas se pagou um valor, participou. Perfeito, não, participou, mas participou ali... Sem saber, né? Essa pessoa, mas a responsabilidade é objetiva. E essa pessoa é até interessante, que às vezes pode ter alguém com esse perfil, né, assistindo. Eu tive um caso, cara, ele tinha era um golpe de leilão, e o cara falou, eu tô com uma reclamação trabalhista, se cair na minha conta vai puxar, recebe aí 30 mil, eu te dou 500. O cara recebeu, pagou, ficou com 500,
Depois respondeu, foi chamado para precatória, foi acompanhar ele, era isso, o cara tinha, a vítima tinha comprado um carro no leilão, carro, site do Detran perfeito, era muito bem feito, e-mail, não sei o que, fale com o Detran, mas não era isso, né, era... E o cara caiu no golpe e o meu cliente foi utilizado, foi o laranja. Mas foi um laranja mais ou menos, porque ele foi remunerado por isso, entende? Sim, sim. É complicado mesmo, mas deu certo, foi absolvido, mas isso foi arquivado contra ele. Isso no criminal, né? No criminal. Porque é até interessante isso, porque assim, o criminal, né, ele vai avaliar ali a conduta. Provavelmente você fala assim, olha, ele não tinha nem conhecimento do civilmente poderia pôr ele no rolo? Civilmente, poderia. A responsabilidade é objetiva. Não importa o dolo, a intenção. O que importa é que objetivamente ele não teve dever de cautela, ele não se certificou da licitude daquelas transações. O valor que estava entrando. Olha, eu não vou dizer com certeza, mas muito provavelmente uma ação civil contra esse perfil condenaria essa pessoa, porque ali ela de fato deu causa a um prejuízo, né? Ela causou dano a outra. Ainda né? que ela tenha direito à ação de regresso, mas aí ele que vai brigar com o outro. Exatamente. Aí ele vai brigar com o amigo dele, com amigo, né? Um amigo da onça, na verdade, né? Mas... É complicado, não confie em qualquer pessoa, né? Não seja fiador à toa, não empreste sua conta. São coisas imprestáveis. Você não empresta conta, você não empresta esposa, você não empresta prancha de surf e não empresta beca. Vamos lá. E conta pra gente algum caso de sucesso do nosso escritório aí envolvendo a fraude de Pix. Olha, casos que eu vejo que a gente tem tido bastante sucesso são casos, por exemplo, onde existem aqueles empréstimos fraudulentos, né? Esses, o judiciário tem sido muito diligente em liminarmente suspender os empréstimos, principalmente porque normalmente esses contratos de empréstimos eles acabam não tendo a assinatura do cliente, né? Então, normalmente o juiz manda suspender para depois fazer essa avaliação. E temos tido, felizmente, graças a essas mudanças de entendimento da jurisprudência, alguns bancos já têm até feito acordo, né? Já têm até trazido ali proposta para pelo menos pagar o dano material, né? Que a gente sabe que dano moral é complicado para a gente discutir, né? Principalmente em juizado especial, mas a gente tem tido sucesso principalmente em acordos nesses casos, porque tem tido uma mudança na jurisprudência pró-consumidor, né? Dano moral vai girar em torno de 1, 3, 5 mil reais quando tem a condenação por dano moral. Então, advogado, vale a pena muitas vezes fazer o acordo do dano material, que provavelmente você não receberia dano moral mesmo, e já recebendo dano material para o seu cliente, você já resolveu parte do problema. Parte porque desse valor, uma porcentagem fica de honorário. Tiago, e como você percebe os entendimentos jurisprudenciais em relação ao direito aplicado no caso de fraude de Pix? Você já falou para nós sobre o desvio aí de valores, né, do hábito do cliente. Tem outros entendimentos do STJ hoje, STJ, TJ, sendo aplicados nas ações de Pix? Olha, o entendimento principal, o carro-chefe, né, aquilo que eu mencionei do STJ, né, que é quando aquela transação foge do padrão de consumo, né? O termo que ele usa é transações alheias ao padrão de consumo. Mas existem outras? Sim, existe a responsabilização do banco recebedor. Eu trouxe algumas aqui, se me permitir colar. A gente tem a situação aqui, ó, da fraude praticada por terceiro, né? Quando se caracteriza o fortuito interno, ou seja, o terceiro abre a conta por meio da fraude. E aqui é muito importante a gente lembrar que são os dois bancos, né? O emissor e o recebedor que vão responder em conjunto, né? Porque às vezes a pessoa pensa só no banco dela, né? O meu banco deveria ter bloqueado. Mas num caso, por exemplo, de fraude, onde aquela conta recebedora, né? A conta que foi usada para fazer a fraude foi aberta por meio de documentos falsos, vai responsabilizar também o banco recebedor, né? Aqui mais jurisprudência nesse sentido. O golpe do boleto também aqui é muito interessante. Já tem condenações também. Por exemplo, a pessoa recebe um boleto falso, tá? E ela paga esse boleto, né? E ela vai reclamar ali para o banco que pagou um boleto falso. Só que o fato dos dados dela que geraram um boleto terem vindo de um vazamento de dados, né, em relação à proteção de dados que o banco deveria ter, já caracteriza a falha na segurança do banco. Então, por mais que você fale assim, mas a pessoa pagou, né, não seria uma culpa exclusiva do consumidor? Não, o judiciário já entende que
houve um vazamento de dados, porque quem tinha os dados era o banco, né? Esses dados vazaram para um golpista, o golpista mandou o boleto e a pessoa pagou. Mas para que ele pudesse fazer esse golpe, ele precisava dos dados. E os dados foram obtidos por meio de uma falha de segurança do banco. Então, num caso, por exemplo, esse que existe jurisprudência também, se responsabiliza o banco que permitiu ali o vazamento dos dados, né? Então, o golpe do boleto falso também tem gerado a responsabilização bancária, né? Também é uma inovação que a gente tem visto no judiciário, né? Isso sem falar na teoria da aparência, né? Que por vezes você já paga um banco por causa de tal prestação, de repente chega na sua casa impresso. Você já paga o mesmo financiamento do meu carro, você vai lá e paga. E era um boleto falso. Responde o banco por causa da teoria da aparência, certo? Sim, exatamente. Teoria da aparência vamos supor que você tem um mercado e toda semana recebe um caminhão de refrigerante que vai lá, entrega o refrigerante, dia seguinte ele volta e pega o boleto, pega o dinheiro. Aí um belo dia, o dono da empresa de refrigerante mandou embora o motorista, que é o cara que volta lá para pegar o dinheiro. Só que o motorista, muito sabiamente, volta no dia marcado e pega o dinheiro do banco. Quem que é o responsável? A empresa do refrigerante, porque ele tinha a obrigação de avisar você, mercadinho, que agora, a partir de amanhã, quem vai receber não é mais o motorista, é o Thiago, entendeu? Então a culpa é daquele que demitiu e não avisou. O cara vai lá, uniformizado, bonitinho, e ainda pega o seu dinheiro. Bom, para encerrarmos, poderia contar algum caso curioso que você teve que chamou muita atenção nessa ação de Pix? Caso curioso... pensar aqui. Estava um pouco fora do script, né? Você falou. Não, essa faz parte. Ah, perdão. Caso curioso. Não... Olha, é difícil falar de caso curioso, Renan, porque é tudo o mesmo padrão, né? Quando a gente fala de Pix, são padrões de comportamento. Os casos mais curiosos que eu tive não geraram ação judicial, mas eu já tive clientes que me ligaram falando assim, cara... Tem eu tava solteiro, acabei de separar da esposa, comecei a conversar com uma menininha no Facebook e tal. Ela mandou umas fotos aqui, né? Quando tá solteiro. Tal, muitas vezes o problema é que ele não é solteiro. Sim, mas nesse caso específico, né? E aí o cara me ligou, eu falei, não, cara, não paga, é golpe. Para de falar com a pessoa. Então, assim, não caiu no golpe, né? Porque teve a diligência de me ligar antes, né? Não teve vergonha de falar ali a situação. Mas... com certeza tem pessoas que acabam caindo. Mas o golpe mais inusitado é esse, né? É o que... porque envolve uma parte moral, sexual, né? Então, dentro do contexto. Tem a história do print. Do print. A pessoa do nada te chama de chamada de vídeo. E mostra um órgão genital da pessoa. Só que printa seu rosto assistindo isso. Pum! Aí começa a chantagear você. E aí você tem que fazer Pix. Tem esse tipo de ação, curioso também. Outra situação que foi muito engraçada foi uma vez que eu dei uma consulta, cobra consulta, sabe disso, e eu expliquei pra pessoa que ela tinha que contestar, expliquei por azer, ela falou, eu não vou entrar, você me devolve o dinheiro da consulta? Acabei de te dar a consulta. Se você não quer fechar o contrato pra fazer a sua ação, problema seu, né? Fica com o seu prejuízo, não tem problema. E de fato não é para todo mundo. A gente coloca no escritório uma média aí de 5 mil no mínimo para poder entrar com a ação, para compensar os custos, os encargos e até para nós. Mas, principalmente quando é fora do estado de São Paulo. Mas a menina falou, não, você tem que me devolver porque eu não vou fechar com você. Eu falei, viu, mas a consulta eu dei. Ah, tá bom. Ela fez uma reclamação de devolução do valor que ela mandou para mim. E foi indeferido, né? Eu fiquei com o dinheiro, mas... olha que engraçado, o que eu ensinei ela tentou usar contra mim, como se eu tivesse vendido uma arma e ela tirado em mim, entendeu? Exatamente. Olha que beleza. Isso acontece muito, até dando uma recomendação aqui, quem trabalha com, às vezes, muitos atendimento de outros estados, atendimento por vídeo, e aí você vai mandar o link ali da maquineta, né? Muitas vezes o golpista, ele tá ali no papel do consumidor, né? Porque ele compra o produto e aí ele contesta. E aí, como que você pode se resguardar disso? Se o pessoal vai pagar com cartão, você fala assim, esse cartão tá no nome do José, eu preciso de um documento do José. Aí o José tem que mandar o documento dele. Porque senão que ele vai falar? Não, mas outra pessoa pegou meu cartão. E aí ele vai conseguir contestar.
Eu já conheci gente que teve problema sério com isso, de fazer a prestação do serviço e a pessoa contestar a transação com essa alegação e de fato ele não tinha ali a confirmação de que ele estava falando com o titular do cartão. E aí, como essa venda ela é online, às vezes você vai fazer uma consulta online, você vai fazer uma venda online, alguma situação que você não está apertando a mão da pessoa, você não está com a maquineta na frente dela, ela vai usar desse subterfúgio, né? Então também é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Você lembra, fica até como dica, lembra quando antigamente nos cartões de crédito tinha escrito assim, tinha um espaço em branco para você fazer a sua assinatura? Que antes você tinha que passar e assinar, né? Sim, sim. Então tinha um espaço em branco para assinar, para mostrar, depois conferir a assinatura. Aí me ensinaram a escrever assim, peça seu RG. E todos os meus cartões estavam escrito, peça meu RG. E aí a pessoa só uma vez pediu meu RG. Olhou e realmente pediu. Olha só, é a primeira e única, desde sempre, né? Eu sempre tinha isso escrito. Mas vamos lá. Agora é de frente para a sentença, tá? Agora a gente chegou no momento X. Tiago, qual é a sua opinião sobre a responsabilidade dos usuários em casos de fraudes de Pix? Você acredita que os clientes devem ser mais cautelosos ao realizar transações ou que os bancos têm a obrigação de garantir a segurança do sistema? Sim, sim. As duas afirmações são verdadeiras, tá? Os usuários devem ser mais cautelosos, tá? O momento em que eles não terão direito a nenhum ressarcimento em relação ao banco é o momento em que existe a culpa exclusiva do consumidor, tá? Ou seja, nenhuma das hipóteses que a gente colocou aqui de responsabilização bancária está presente, mas assim aquele consumidor, sabendo do risco, né? Sabendo que aquela situação era uma situação muito irreal, vai lá e coloca o dinheiro, né? E aqui, assim, eu repito isso sempre, né? O que faz a pessoa cair no golpe é a ganância, né? Ambição eu vejo uma palavra positiva, eu gosto de falar ganância. Assim, a ganância, porque ambição é algo digno, né? Você tem a ambição de conquistar coisas boas para a sua vida, isso é natural. Agora, a ganância é aquilo assim, eu quero ganhar um dinheiro rápido, eu quero ficar rico amanhã, aí aparece aquela oportunidade que é irreal, aparece aquele Corolla 2020 sendo vendido a 50 mil reais, e aí o cara... É óbvio que isso não é real, né? Não é normal isso acontecer. Então você tem que ter muito conhecimento de quem está vendendo para comprar algo assim, né? Porque a chance daquilo ser um negócio de alto risco é muito grande, né? E aí o consumidor embarca nesse barco furado, né? E aí acaba tendo um prejuízo ali ou tentando buscar ali de outras formas o ressarcimento, que sempre é muito difícil, né? Aquela febre de investimento, Shopee, Mercado Livre, Mercado Pago, que teve de gente que acreditou que, nossa, bateu na porta dela a oportunidade de fazer muito dinheiro, fazendo as falsas compras, etc, e avaliando o produto. Nossa, mas foi muito, muito. Ainda bem que isso deu uma acalmada, eu acho. Bom, considerando que o Pix é uma modalidade de pagamento relativamente nova, você acredita que os bancos estão investindo o suficiente em tecnologia e segurança para evitar fraude? Ou há uma negligência por parte das instituições financeiras nesse sentido? Eu acredito que nós estamos num processo de construção, tá? Como tudo na sociedade, né? Então, assim, a tecnologia vem, né? Ela vem primeiro, né? E depois a gente corre atrás. E é o que está acontecendo hoje. Não vejo, eu não tenho nenhum conhecimento de gente interno de banco, né? Mas eu não vejo nenhuma possibilidade do banco não investir nisso nesse momento, né? Primeiro porque o Pix praticamente matou o DOC e o TED, né? Hoje caiu quase em desuso essas transações. Hoje todo mundo usa o Pix, né? Até o boleto. Sim. Tem boleto que vem com QR Code para fazer o Pix, né? Então, assim, o Pix já se transformou na principal transação bancária que existe hoje. Então, é natural que os bancos invistam nisso. E eu acredito que a gente vai caminhar para uma pacificação, né, do que é responsabilidade bancária e do que não é. Eu acho que a gente está já chegando perto disso. Talvez daqui a pouco surja alguma súmula, alguma coisa que cristalize esse entendimento. E também acredito que o consumidor ele vai moldar o comportamento dele. Eu vou falar uma coisa interessante para você, uma discussão de uns tempos atrás. Eu vi uma headhunter no LinkedIn falando assim, eu não consigo mais falar com as pessoas. Ou seja, eu ligo, ninguém atende. Ou seja, todo mundo já presume que quem está te ligando é golpe. Verdade. Você só conversa com quem fala com você pelo WhatsApp. Principalmente número desconhecido. Exatamente. Hoje, os departamentos de segurança do banco têm dificuldade, porque às vezes você liga para um consumidor que é mais arisco ali, a segurança do Thiago, banco me ligando. Eu preciso pagar certos clientes que só tem o telefone dele, telefone fixo.
Aí eu ligo pro cara, eu falo assim, não, eu preciso da sua conta para depositar dinheiro para você. Não, não vou dar. É impressionante. Então, sim, porque de certa forma tem os inocentes e tem aqueles extremamente desconfiados, Não, né? Que e já tudo desconfiam bem, de né? Você tudo, tem que né? falar, tá, então vem aqui pessoalmente, a gente conversa. Tem gente que não vem. Tá bom. Às vezes eu tenho que devolver o dinheiro no processo. Retém meus honorários, junto com o contrato de honorário e devolvo o dinheiro no processo. Dia que esse cara né, lembrar ou não lembrar, vai ficar abstado. Em casos de fraude de Pix, muitos consumidores se sentem desamparados e enfrentam dificuldades para obter o ressarcimento. Você acredita que as leis atuais são adequadas para proteger os direitos dos nossos clientes, aliás, dos clientes nesses casos, ou é necessário um maior aperfeiçoamento da legislação? Olha, vamos olhar, não legislação, vamos olhar a resolução, né, que fala do MED, né? Eu acho que acho não, né? Isso é um fato, né? Ela é ineficiente, né? Hoje são raros os casos em que o mecanismo de devolução consegue rastrear esses valores. E acredito que a sociedade brasileira... Se ela desse um passo a mais, né? Sim, Era só um passo a mais. Ó, eu vou atrás da conta que estava o dinheiro. Ah, saiu daqui. Para onde? Era só um passinho a mais. Tá certo que esse passinho vai ser um monte. Mas era só mais um grau. Já ia resolver muito. Com certeza, né? Dar esse passo, pegar o rastro do dinheiro, né? Agora, lógico, a gente tem também questões legais, né? Sigilo bancário, uma série de coisas que talvez tenham que vir para a discussão, né? E entender, assim, olha, até que ponto se pode sigilo bancário tem que ser relativizado uma vez que está acontecendo um crime. Exatamente. Tão comum, tão significativo, impactante na economia. Quantos milhões de reais são perdidos, né, mensalmente, diariamente? É muito, né? A gente vê, né? Gente que perdeu as economias de uma vida, né? Esse costuma reclamar. O problema é pessoa igual minha mãe e minha sogra que perdeu 2, 3, 4 contos. Corre com isso e fala, não vou atrás. Né? E aí vai entrando na cifra negra do crime, né? Na marginalizado. E sem falar que nem faz BO, porque, não vou atrás. Minha mãe não fez porque tinha medo do golpista. Mãe de advogado, meu irmão policial, tava com medo do golpista, melhor não. Eu joguei fora ontem o comprovante de pagamento dela. Isso é importante até para que a segurança pública, né, ela tenha noção do tamanho do problema, né, e possa endereçar ações, investimentos, né, nesse tipo de resolução de crimes, né, que vai ter que ser feito em conjunto com os bancos também, né. Chegando para a última pergunta, em resumo, tomou um golpe, vale a pena procurar um advogado e entrar com ação? Sim. Qual o valor mínimo? Quanto tempo dura uma ação? Tá, vamos lá. Se vale a pena entrar com uma ação, normalmente esses golpes acabam sendo num valor significativo, então sempre vai acabar valendo a pena você entrar com uma ação. O tempo de duração de um processo, né, a gente tinha ali que era uns 5 anos, né? Mas hoje, quando a gente fala de juizado especial, é menos, né? Eu diria de 6 meses a 1 ano, considerando até que tem a possibilidade de acordo, está sendo frequente, né? Quando eu falo 5 anos, assim, vamos supor que todas as partes estressaram todos os recursos ali, mas né? no juizado mesmo assim. Mas eu acredito que hoje nos juizados, mesmo 2 anos já é bastante tempo. É muito. Para um processo tramitar, né? Então, uma resolução você vai ter nesse tempo aí, vai saber se vai receber alguma coisa ou não, e assim, ainda tem a chance, né, de o banco, por exemplo, oferecer algum ressarcimento ali para encerrar o processo e pelo menos parte do prejuízo a pessoa ainda consegue recuperar, né? Então... Isso sem falar quando não envolve o empréstimo, que já começa a descontar da conta da pessoa e com a ação já estanca isso, exatamente. Né? Já liminarmente interrompe a cobrança. Né? Nesse caso tem que entrar, tem que pedir a liminar. Esses casos são até relativamente mais simples, né? Porque normalmente o golpista não colocou a assinatura do cliente, né? Então, o empréstimo já foi feito mediante fraude, né? É verdade. Uma vez teve um caso interessante que o cara foi hackeado e para o nome não ter ir pro SPC, ele fez a negociação. E aí a gente teve que pedir ali a suspensão do empréstimo sob o argumento de coação, né? Que basicamente é uma coação, né? Ou seja, o banco falha no dever de segurança, cobra aquele valor que o cara perdeu num ataque hacker, que ele não teve nenhuma ação nisso, e ainda parcela os valores, né? Então, a gente conseguiu, lógico, suspender a cobrança liminarmente, né? Para discutir isso no processo. Então,
aquilo que é seu direito sempre vale você ir atrás. Eu nunca vou falar que não vale a pena, porque se você não for atrás do que é seu direito, ninguém vai, né? É só você, né, que tem que lutar pelo que é seu, né? Então, O não você já tem, né? exatamente. Eu tenho um amigo que conta uma piada, só pra terminar aqui e ilustrar a situação. E, nossa, engraçado, falei desse mesmo amigo no podcast anterior. Que ele conta que um dia ele chegou... Eu falo que é piada porque eu tenho certeza que é, mas ele conta como se fosse verdade. Que ele foi um dia parou, tava numa viagem, parou num posto de gasolina, entrou no banheiro, numa cabine, tava ali totalmente suja, né? Sem manutenção, entupida, cheia de dejetos humanos. Só que ele viu ali enfiado uma pontinha de uma nota de 20. Ele falou, putz, se eu pegar essa nota, ela vai estar imunda. Aí é 20 conto. Ele fez o xixi dele em cima, saiu, não deu descarga porque ela não funcionava, saiu, falou, deixa lá. Um pouco ele voltou, abriu a carteira, tirou uma nota de 50 e jogou na água. Falou assim, por 20 eu não enfio a mão, mas por 70 sim, pegou o dinheiro todo. Resumo disso, qual que é a moral da história? Às vezes, para você recuperar um valor, você vai ter que investir um pouquinho mais. Então, antes de melhorar, piora um pouco. Mas é a única forma de você ter a possibilidade. Gostou da piadinha? Sensacional, sensacional. Ela é uma filosofia de vida, você tem que pensar nisso. Bom, quero agradecer você ter aceitado o convite de vir aqui falar sobre a ação do Pix, essa ação que é um caminhão lá no escritório. O Thiago, além de advogado especialista em ações do Pix, que acabou se tornando pela nossa labuta, também trabalha muito com direito consumidor. Então a gente tem clientes que muitas vezes a gente está do lado do fornecedor de produto e serviço, né, que dá uma demanda bem grande. O Thiago é o responsável para cuidar deles. E também é um excelente advogado trabalhista, já tivemos uma live gravada com ele sobre direito do trabalho, eu vou deixar até o link aqui para quem quiser assistir mais sobre ele, sobre o trabalho dele nessa área aí da labuta, né, do direito laboral. Thiago, muito obrigado por ter vindo, pode se despedir do público. Renan, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, muito obrigado mesmo, estou à disposição sempre. Esse tema de ação do Pix eu gosto muito, é um tema interessante, todos vivem, eu já fui, né, minha mãe foi vítima, minha sogra foi vítima, eu tenho certeza que você conhece alguém que já foi vítima disso, se você não for essa pessoa, peço para que você encaminhe para ela esse vídeo, peço para que você curta o canal, se inscreva, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione as notificações, toda quinta-feira às 21 horas tem podcast novo sendo estreado e todo dia às 19 horas começa um vídeo novo aqui no canal. Nos acompanhe sempre, agradeço a sua paciência e sua audiência e nos vemos na próxima quinta-feira. Um forte abraço. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents.
Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.